Você viu aí agora sobre esse movimento chamado pejotização, que é quando um trabalhador deixa de ter a carteira de trabalho assinada pela CLT e passa a ser PJ, pessoa física, uma empresa. Esse profissional passa a ser um prestador de serviço, pessoa jurídica no caso, tá bom? Corrigindo aqui. Só que alguns cuidados precisam ser tomados nessa transição quanto aos direitos e deveres desse trabalhador. Quais impostos ele precisa pagar, como PJ, por exemplo. E para entender mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Gabriel Silva, que é advogado trabalhista e atua no escritório Rocha e Barcelos Advogados em São Paulo. Dr. Gabriel, seja bem-vindo ao Revista. Boa noite. Boa noite, obrigado aos espectadores que nos assistem. É um prazer falar com vocês esta noite. Legal. Bom, antes da gente falar sobre o PJ em si, doutor, é importante que o trabalhador saiba quais são os direitos e as obrigações dele ao pedir demissão. Como acontece essa rescisão voluntária? Muito bem, a demissão voluntária é um plano e muito comum, principalmente após a pandemia. As empresas estão se reestruturando, a economia está voltando a aquecer. E é uma questão de maturidade do nosso país. Então hoje o trabalhador ele entende que é possível seguir sem que tenha uma empresa nas suas costas, coloquemos assim. Ele pode ser a própria empresa e tomar aí o rumo da sua vida conquistando novos objetivos. No pedido de demissão, uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho, o funcionário tem alguns direitos ainda, como férias proporcionais, 13º, e também tem uma modalidade nova, depois da reforma, que é um pedido de demissão em comum acordo, junto com o empregador, onde é garantido também uma parcela, a metade do aviso prévio, por exemplo, e o empregador ele consegue, junto com o seu funcionário, fazer um acordo para a melhor solução ser colocada na mesa. E com certeza, saiba você que está nos ouvindo, a melhor coisa que você pode fazer hoje é se tornar o motorista da sua própria vida, digamos assim, o piloto e o autor da sua história. Ser PJ significa isso, tomar as rédeas e se tornar um fornecedor de prestação de serviços, um fornecedor de produtos e ter a sua empresa como o cargo-chefe de você mesmo, ser o seu próprio chefe. Sim. Agora, doutor, depois que a pessoa pediu demissão e vai dar sequência na sua carreira como profissional, informal, quais são as obrigações legais desse trabalhador, os encargos, por exemplo, no que é importante pensar nesse início aí? Muito bem. O mais importante que você deve pensar, caro amigo que pensa em se tornar uma pessoa jurídica, é a abertura do seu CNPJ. Obviamente, você precisa perante o Conselho Estadual, uma inscrição estadual, e no município você precisa fazer um cadastro junto à prefeitura para que regularize, pagando assim os impostos, impostos sobre serviços e impostos sobre os bens que eventualmente você comercializar. O importante é estar regularizado. Hoje também há a modalidade MEI, o microempreendedor individual. É uma modalidade muito importante e adotada por muitos trabalhadores, onde com o seu CNPJ você tem inclusive os direitos previdenciários. Você pode se aposentar mesmo sendo um CNPJ, o que é muito interessante e o que dá à economia uma estabilidade e uma motivação para nós amadurecermos como país. Sim, é bom ressaltar que esse processo de pejotização, gente, não fala só sobre quem trabalhava em uma empresa com carteira assinada e começou a empreender, a abrir um negócio. Se trata também daquela pessoa que trabalhava em uma empresa e às vezes deixou de ser CLT e passou a ser prestador de serviço PJ, exercendo a mesma atividade. Como fica essa situação, doutor? O que delimita ali um serviço PJ e um CLT? Tem horário para entrar e sair? É sob demanda de serviço? Como funciona? A primeira coisa que nós devemos observar é a não exclusividade. Quando você é empregado CLT, geralmente você trabalha num horário comercial, das 8 às 17 ou das 9 às 18, não sendo possível assim acumular com outros cargos, com outros trabalhos. Porém, ao se tornar pessoa jurídica, você consegue ter mais de um cliente, o que é muito bom. Então, a pejotização não pode ter exclusividade. Você pode fornecer os seus produtos ou serviços para quaisquer empresas e quaisquer pessoas. Não pode haver, então, assim, um vínculo único com o fornecedor para que não se caracterize uma pejotização ilícita. Como bem colocou a nossa repórter, não pode o funcionário
que era empregado CLT, deixar de ser CLT, passar a ser PJ, mas ter as mesmas obrigações de horário, as mesmas obrigações de funções. Precisa ter aí agora liberdade para gerenciar o seu próprio horário, o seu próprio serviço e seus próprios clientes. Certo, doutor, como prevenir essas situações para que não se tornar um trabalhador com os direitos do PJ, né, e os deveres do CLT? Principalmente a empresa deve observar que tem que haver uma diferenciação entre o contrato de trabalho anterior e o novo contrato de fornecimento de serviços ou de bens. O importante, então, é contratar um advogado, uma empresa especializada, inclusive como o Rocha Barcelos, que está à disposição e totalmente disponível para orientar a empresa a elaborar um contrato que dê segurança, tanto àquele que vai prestar o serviço, quanto à empresa que está contratando. Certo, doutor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, ótima noite. Ótima noite.